Ah, tá. Olá, mães protagonistas, tudo bem? Eu sou Priscila Martos, idealizadora dos Mães Protagonistas, e estamos começando mais um talk show onde eu entrevisto mães de sucesso. Ixi, tô me ouvindo alguma coisa aqui errada. Tô ouvindo algum eco aqui, não sei o que tá acontecendo. Vamos ver se é daí, Cláudia. Acho que é daí. Bom, hoje é um dia muito bacana, muito especial. A gente vai falar sobre empreender com propósito. Vamos dar ideias aí para vocês poderem fazer ainda este ano alguma ação que possa mudar o seu negócio e ainda ajudar mais pessoas. Então vai ser um tema bem bacana. A gente está esperando aqui nossa convidada, a Cláudia. Agora acho que deu certo, né, Acho que Cláudia? deu, vamos ver, peraí. Deixa eu só me Tá. Ah, deixa eu arrumar pôr meu aqui fone pra cá. para não cair. Legal. Pronto. Tá certo? Certo, certo. Ah, eu acho que tá ótimo. O som, o pessoal que tá Tá entrando aí bom? vai falando pra gente, tudo ótimo. Lilian Bertin, a Lilian também fala super sobre propósito. Lilian, você Oi, precisa Lilian. conhecer a Cláudia. A Cláudia tem uma editora que fala só livros de empreendedorismo com propósito, gente. Olha que incrível. E a Lilian Bertin é uma best-seller. Ela escreveu A Hora Extraordinária. Que legal, uau. Então, já estou aqui apresentadas, tá? Depois vocês se conectem. Bom, gente, Sim, conheci a sim. Cláudia num evento e além de ter essa ideia incrível, né, de trazer o propósito, de trazer o empreendedorismo com propósito para mais pessoas acessarem, ela tem uma linda história de vida também. Então vai ser um bate-papo super gostoso. Vocês fiquem à vontade de perguntar, de conversar aqui com a gente, que esse é um bate-papo. Então seja muito bem-vinda, Cláudia Brusli. Difícil, difícil você conseguiu. Desafio. Né? Muito Vamos obrigada, lá. Priscila. Um prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Desde que a gente se conheceu, né, a gente falou, né, cogitou isso, então estou muito feliz que deu certo e que a gente está agora aqui conversando um pouquinho. Que bacana. Bom, para o pessoal te conhecer um pouquinho, né? Vamos falar um pouco da sua vida pessoal. Quem que é a Cláudia, seus filhotes? Conta pra gente. Então, a Cláudia, eu sou uma pessoa que eu acho que passei por uma transição na minha vida, né, profissional, alguns anos atrás, mas acho que sempre teve em mim uma busca por sentido, assim, por propósito, Uhum. e, e que hoje, daí, enfim, consigo estar nesse lugar de trabalhar com propósito, de fazer algo que me completa, que me realiza todos os dias. Tenho 2 filhos Qual que é pequenos, a idade dos tenho o pequenos? Lorenzo, de 8 Ah, anos, e a aham. Antonella, de 5. Hum. E que, com os quais eu aprendo todos os dias, né? Eu acho que ser mãe é a gente estar ali suscetível não, né? A gente está aberta a aprender sempre. Então, Ó, que é maternidade real, gente. A gente vai olha aí, ó, conversando, vai fazendo maravilhoso. uma madeira, a gente se vira. E como que veio, da onde veio? Você falou que você já sei um pouquinho da sua história, né? Que você é muito apaixonada por livros. E aí, como você inovou, né? Como que você conseguiu unir aí duas coisas tão bacanas, que é a parte dos livros e do propósito? Então, eu sempre fui apaixonada por livro, desde criança. Esses dias até por um trabalho da escola do meu filho. Na escola do meu filho, eles têm um dos eventos do ano, um dos principais eventos do ano, chama Café Literário. Olha. E é muito legal. E esse ano eles convidaram alguns pais, né, mães, pais, para falar um pouquinho sobre a relação com os livros.
Olha. E me convidaram para escrever sobre isso, né? E foi muito legal, porque eu fui fazendo justamente uma retrospectiva na minha cabeça, assim, de qual que era a minha relação com o livro, né? Porque, enfim, hoje eu trabalho com livro, eu amo ler, assim, né? Amo ler muito, leio muito, mas foi um exercício voltar no tempo, assim, desde a minha infância, para entender onde que o livro estava. E o legal foi perceber, assim, que as melhores lembranças que eu tinha na minha infância, nessa retrospectiva que eu estava fazendo, tinha a ver com o livro. Eu me lembro direitinho, acho que os lugares que eu mais me lembro na minha escola, que eu estudei boa parte da minha vida, é a biblioteca. Olha. Aí todo intervalo do recreio eu ia para a biblioteca. Minha ficha da biblioteca no final do ano era quilométrica de emprestar livro. Os presentes, assim, eu lembro que um dos presentes que mais me marcaram eram livros que meus padrinhos me davam. Até eu conversei com a minha madrinha depois, assim, disso, né? Eu falei, nossa, olha só, eu tava lembrando, e lembrei daquela coleção que vocês me deram, de outros livros que vocês me deram, né? Que vocês sempre me davam um livro de presente. E ela falou, não, a gente dava porque você gostava de ler. Você lia Olha. bastante. Então, assim, foi muito legal, assim, ver que essa minha relação com o livro vem de muito tempo. Eu acho muito bacana isso, de você ter conseguido pegar a sua paixão e transformar num negócio, né? Isso é muito interessante. Isso é realmente propósito, né? Pois é. E o mais interessante que eu acho é que, assim, hoje propósito é uma palavra que está muito... Tá na moda, né? Vamos dizer. Uma palavra que todo mundo, né, hoje já sabe, conhece. Nossa Senhora, essa foi forte. Tudo bem? Tudo bem? Voltou? Tudo bem, pode falar. E que por mais que a gente, né, todo mundo sabe o que é propósito hoje, às vezes não sabe qual que é o seu propósito, mas já ouviu falar em propósito, né, se fala muito em trabalhar com propósito. Mas eu lembro que para mim isso é uma palavra para todo mundo muito recente, né, assim, de se dar valor a ela. Mas eu justamente voltando ali para o tempo de como que eu fiz minha virada de chave profissional e tal, eu consigo perceber esses elementos, né? Isso de ter algo que era da minha infância, que era uma paixão da minha infância, mas quando eu resolvi trabalhar com livros, eu não lembrei da minha infância. Hoje faz sentido, hoje olhando para trás eu vejo que faz todo sentido, mas na época não, na época foi uma coisa muito do presente. Fala assim, eu amo ler, eu sempre gostei de livro, por que não trabalhar com livro? Né? E até aí um alerta, né, pra gente como pais, como educadores dos nossos filhos, né, a gente ter momentos agradáveis de leitura, né? Como que é na sua casa com as crianças nesse quesito aí? Então, é uma coisa assim, acho que como é uma paixão tanto minha quanto do meu marido, o livro, nós dois somos, assim, viciados em livros, a gente tem livros por tudo quanto é lado. E então pra gente sempre foi muito natural, assim, ler com as crianças, desde muito pequeno, assim. E é algo que eu recomendo para todo mundo. Primeiro porque é um momento de conexão, é um momento que você está no presente, e é tão difícil hoje a gente estar no presente, né? Às vezes a gente está na função ali, às vezes cuidando das crianças no automático, porque a gente tem tanta demanda, tanta coisa para fazer. Então, sentar para ler com uma criança é algo que te faz estar no presente. Você precisa estar conectado com o que está acontecendo. Você precisa, né, prestar atenção na história. Você vai fazer uma entonação de voz diferente, porque, afinal de contas, é um livro infantil. Você precisa dar vida para aquilo que você está lendo, né? Então, acho que por isso, em primeiro lugar, é um momento de conexão muito grande. A gente sempre fez esse momento de leitura com eles antes de dormir. Então, assim, isso também ajuda a acalmar, né, a criança e, né, enfim, deixando ela já numa vibe de dormir. E eu vejo que isso refletiu muito, assim, meu filho mais velho já lê, e ele é um super leitor. Ele é um super leitor. Ele lê, assim, vários livros inteiros hoje sozinho. Ele é viciado em gibi, então ele deixa ler gibi o dia inteiro também. E é um momento, uma rotina nossa, assim. Não tem ir para a cama sem ler um livro. Então, com os dois. Então, eles têm bastante livros.
procuro, é algo que a gente, assim, acaba consumindo bastante aqui em casa. A gente compra livros, assim, é um presente que a gente não regula para eles, é livro. Aham. Então, a gente tem hábito de ir na biblioteca, ir na livraria, com eles, né? Eles emprestam livros, enfim. Então, Você é o maior exemplo de mãe protagonista. ai, que Gente, vocês lindo! podem Não, não fazer sou exemplo, perguntas. não, mas muito Vocês podem obrigada. fazer perguntas também, tá? Fiquem à vontade. Não, com certeza. Eu achei linda a sua história desde que te conheci, realmente. Por isso que você está aqui hoje, porque você realmente é uma mãe protagonista. Então, assim, E, essa questão de, só para completar, mas assim, essa questão do livro claro. eu falo muito assim, leiam para os filhos, leiam mesmo, assim, leiam sempre para ler. Tem várias, assim, eu posso fazer uma lista de indicação de livros legais. Né? Enfim, tem infinitos livros que são muito bons, muito gostosos de ler, engraçados, que envolvem a criança. E ler é hábito, né? Então, você só vai ter um filho leitor se você lê para ele. Se você desde pequenininho lê para ele, né? Tem Acostumar ele muitas com isso. crenças, né, também, que acaba até limitando isso, né? Eu lembro que desde pequena minha mãe sempre foi de falar, eu tenho preguiça de ler, pede pro seu pai, né? Então isso também marca demais, assim, né? Eu lembro que minha mãe falava muito disso, ela é uma pessoa super sábia e tudo, mas nesse quesito ela morria de preguiça. E durante um certo tempo eu também tinha essa crença, sabe? Eu acabei assimilando isso pra mim, né? E aí depois que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e tal, porque na minha infância, assim, não era uma coisa que era muito natural pra mim, sabe? Tipo, a professora Uhum, falava, ai, que preguiça. Mas por quê? Porque aquilo foi implementado, né? De que era uma coisa uhum. maçante fazer aquilo, né? E aí depois que eu fui entendendo a importância, que você vai vendo os resultados, aí você pega gosto pela coisa, né? Você realmente pega o hábito e aí fica uma coisa gostosa, realmente. E eu acho que a gente tem que encontrar, assim, também. Eu acho, assim, não é assim, qualquer pessoa lê qualquer livro. Não é assim. E às vezes, assim, você tem a sensação de que você não gosta de ler, mas é porque você não achou o tipo de leitura ainda, não achou o seu tipo de leitura. Né? Eu conheço Uhum. muita gente que lê muito, mas lê só mais livros técnicos, livros, enfim, de desenvolvimento pessoal, né? Esse tipo de livro, e não consegue ler romance, por exemplo, não consegue ler ficção, não consegue ler literatura. E Uhum. por outro lado, tem pessoas que leem muita literatura e não conseguem ler esse outro tipo de livro. E ok, não tem problema nenhum. É. Né? Eu acho que assim, você encontrar outro tipo de livro, de leitura, e que daí você é algo prazeroso, né? Não é para ser penoso. Sim. Ler não é para ser algo. E eu acho que assim, a partir do momento que a gente não lê com os nossos filhos, não cria neles esse prazer da leitura como algo gostoso, como um momento gostoso do dia, você vai deixar que ele aprenda a ler só na escola. E na escola sempre vai ter a conotação de estudo, né? E sempre vai ter o Então, livro que você tem que ler, tem que não o que ler. você que escolheu, né? Exatamente. Isso é muito Entendi. importante. Então, levar Uhum. uma criança numa biblioteca, numa livraria, deixar ela escolher. Assim, é um pouco. Livraria hoje em dia é um pouco arriscado. Você tem que escolher uma livraria muito boa, porque os livros infantis, assim, os expostos tendem a ser os livros com menos valor em termos literários. Né? São livros Uhum. assim, livro Mais brinquedo, comerciais. muito É. comerciais. E claro que a criança, obviamente, ela vai no que chama mais atenção. Uhum. Então, mas assim, você dá essas opções, né? Opções de bons livros para criança, sentar com ela, mostrar para ela que é divertido. Nossa, e a gente se diverte muito, porque tem livros muito bons, assim, muito gostosos de ler. Com certeza. E aí, como que você resolveu, falando de nicho, né? Como você resolveu entrar nesse mercado? Deu aquele certo medo, poxa, mas, né? Porque é uma coisa muito comum aqui nas minhas mentorias, o pessoal perguntar, mas eu vou nichar, mas e o resto, né? Tipo, o pessoal fica com um pouco de medo de perder, né? Então, qual foi a importância de você ter realmente nichado e como que você chegou na conclusão que era esse o nicho certo para você? Tá. Então, só contar um pouquinho, contextualizar, assim, como é que começou a Voo. Então, eu era advogada, né? Eu joguei durante 8 anos, mais ou menos. E eu tava
E eu tava assim, eu percebi ok, eu gostava até de advogar, não era algo que, né, era uma coisa que eu sempre quis desde os 16 anos, então você coloca na tua cabeça que é aquilo, você vai indo, vai trilhando, né? Então foi tudo dando muito certo para mim, até de certa forma, né? Desde que eu me formei numa boa universidade, entrei logo no mestrado na USP e fui trilhando um caminho que estava muito assim, bom em termos de, né, de sucesso que a gente vai imaginando na cabeça. Mas, assim, eu vi que eu não gostava de segunda-feira. Eu falei assim, eu não sabia, eu não conhecia o que era propósito, mas eu sabia que eu precisava gostar do que eu fazia. Assim, no fundo, eu acreditava muito nisso. Eu falei, eu preciso gostar do que eu faço. Eu preciso ter prazer, eu preciso gostar de trabalhar. E não ser algo penoso, algo que, né, que eu fico esperando pelo fim de semana, pelas minhas férias, por aqueles poucos dias do ano em que eu não vou precisar trabalhar. Né? Então eu acreditava muito que eu precisava gostar do que eu fazia. E daí foi nesse momento que surgiu essa ideia, acho que muito porque eu gosto de ler, né, de livros, de trabalhar com livros. E no começo, obviamente, a ideia era trabalhar com livros jurídicos, né? Porque afinal de contas, né, eu tinha me formado, tinha feito mestrado, enfim, eu estava rodeada por livros jurídicos na época, né? Muitos. E eu falei, não, vou de repente fazer uma editora jurídica diferente, mais moderna, uma outra pegada. Eu tava começando a se falar em e-book no Brasil, então eu falei, né, comecei a trabalhar com e-books e tal. E assim foi, durante uns 2 anos, foi essa ideia que estava na minha cabeça. Então é isso que eu ia fazer, né, enfim, cheguei a fazer, constituir a pessoa jurídica, fiz uma logo, né, um nome para editora e tal. Só tentar pegar o seu, acho que tá batendo no microfone, tá batendo? sabe? Agora melhorou. Melhorou? Isso. Tá. E aí foi, assim, era para ser... Deixa eu tirar, né? Acho que é por isso. Tá batendo meu brinco, né? Brinco errado. Aí foi nessa ideia, né, de fazer. Eu conheci minha sócia, a Joana, que é de Belo Horizonte. Eu conheci ela em Nova York, num congresso sobre livros. Foi justamente na época em que eu estava, assim, querendo saber mais sobre esse universo de livro, né? Porque afinal não conhecia nada, fora ser leitora, né? Mas como que funcionava o mercado de livros. Então eu fui para essa feira, para esse congresso lá, e no meio de 1 milhão de pessoas encontrei com ela. E a gente conversando e tal, contei sobre a ideia de ter uma editora jurídica. Ela também é advogada de formação. Na época ela tinha ido, por ser advogada de direitos autorais, ela foi representando uma autora brasileira, que era cliente dela. E aí a gente, enfim, voltei para cá, voltei a advogar naquela loucura de rotina, até que 1 ano e meio depois eu falei, não, chega, basta, se eu não der não parar de uma vez, né? Eu fui gestacionando essa ideia há muito tempo, né? E eu falei, não, se agora eu não der parar, né? Dar um fim nessa minha carreira anterior e começar o meu empreendimento novo, eu nunca vou sair do lugar. Porque eu estava tentando fazer as 2 coisas ao mesmo tempo e não estava dando certo, né? Nunca, o projeto, né? O meu projeto de empreender não saiu do papel, nunca. E aí resolvi parar e na hora eu falei, eu queria uma sócia, eu queria alguém comigo. Eu queria alguém que, né, que encarasse esse desafio comigo. E lembrei dela na hora, da Joana, né? Óbvio, a gente já tinha conversado algumas vezes por e-mail, nesse 1 ano e meio. Mas liguei para ela e ela falou assim, Cláudia, você não vai acreditar. Eu falei ontem aqui que eu ia te ligar para dizer se você não queria... que eu gostaria de ser sua sócia. Não, pronto, nossa, né? que Tipo, show. aquelas sincronicidades da vida que não pararam mais desde então. Então é muito engraçado, assim, é surreal. E aí eu falei, bom, então vamos lá. A gente se tornou sócia e somos sócias muito felizes até hoje. Ela é uma excelente parceira, assim, de vida, de trabalho. Isso é muito Mas a bom. gente, nossa, é incrível, é uma sorte. Eu digo que eu tenho muita sorte nisso, assim. E daí a gente tem outra sócia hoje, a Priscila, sua xará, que é aqui de Curitiba, e também é uma sorte enorme a gente ter as 3 se encontrado. Mas o semelhante atrai semelhante, não é sorte. Se você fosse péssimo, elas não iam querer ficar com você, né? Então você tem que estar preparada também para
se você não for boa, como que você vai trabalhar com alguém que seja boa o suficiente, né? Então tem muita gente que prefere reclamar do sócio do que olhar e falar, pra não, si eu que mesmo. preciso melhorar, né? Porque se você também não é Sim, uma pessoa boa, como que você vai achar outra? Não dá. Não dá. exatamente. Faz sentido. Então, e aí, assim, eu fui. A gente começou a editora jurídica, a Joana tal, e um dia ela me deu um livro de presente, que era, na época, ela trouxe dos Estados Unidos, ela tinha de viajar, e trouxe pra mim, que era o Start Something That Matters, que é a história da Tom's Shoes, que é uma empresa que doa um par de sapato para cada sapato que ela vende. E era a história de como o Blake McCoskey, né, fundador da Tom's, tinha começado a Tom's e tal. E aquilo, assim, foi meu primeiro contato com o empreendedorismo social. Foi a primeira vez que eu vi Que que era ano que foi possível. isso? Foi 2011. Legal. Não, desculpa. 2011 a gente começou. Ainda jurídica, né? Editora jurídica. Foi 2012, final de 2012, por aí. E aí eu li o livro e falei, gente, é isso. Sabe quando parece que tudo faz sentido, assim, de repente, tudo aquilo que, sim, que eu Quando a gente encontra o imaginava. propósito, é isso, né? Exatamente. Se a Eu pessoa falei, falar, não sei se eu tô no caminho certo, é que você não encontrou. não Porque, né? encontrou. Quando você Bate. encontra, você sabe, né? Cara, eu fechei o livro e falei, gente, é isso que eu quero fazer, é esse tipo de negócio que eu quero, porque assim, empreender estava sendo legal, divertido, porque era algo novo para mim. Mas não era algo ainda que me realizasse. E a partir do momento que eu descobri que era possível empreender e ter um impacto social, né, ambiental positivo, gente, para mim foi incrível, assim, foi a melhor ideia, a melhor invenção da face da Terra. Falei, gente, é isso. Nossa, muito E bom. aí eu fechei o livro e liguei para Joana. Falei, Jo, é isso. É isso que a gente precisa publicar. É esse tipo de livro que que vai fazer com os outros e que fez comigo. Que é me movimentar, me fazer mover. Eu fechei o livro e falei, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer alguma coisa né, que gere esse impacto positivo para o mundo. E as aí, sócias? não, e a Joana, na época era só a Joana ainda. A Joana assim, ok, vamos lá. Então, assim surgiu a Voo, que daí antes não era Voo, tinha outro nome, inclusive. E daí nasceu a Voo com o propósito de publicar, de despertar a consciência por um mundo que funcione melhor para todos. Nossa, sensacional. E aí, então, assim, a gente criou um nicho muito porque aquilo fazia sentido pra gente, entendeu? A gente não fez pesquisa de mercado, a gente não tinha um benchmark nenhum, zero. Vocês foram com coração, intuição e vamos lá. A gente foi com o coração. Daí, esse foi o primeiro livro que a gente publicou, a gente comprou os direitos. E foi mais engraçado porque ele era um best-seller do New York Times. E a gente era uma editora que tinha um livro publicado, jurídico ainda, né? Na época. E a editora do livro americano, né, do original, era a maior editora do mundo, a Random House. E a gente mandou lá nosso pedido, proposta para comprar os direitos, e eles aceitaram, gente. Foi assim, bem legal. Não. Então, a gente foi nosso primeiro livro da Vogue, que foi Comece Algo que Faça Diferença. E a gente já começou com essa inspirados pelo One for One, da Tom's, a gente fez o nosso 1 por 1. Então, para cada livro que a gente vende, tem uma contrapartida social. Olha. Que foi evoluindo com o tempo. Então, a gente tem uma historinha aí também do nosso 1 por 1. Mas, assim, então, o nosso nicho foi muito, assim, uma coisa que pra gente fazia sentido. E aí a gente foi percebendo que era um desafio. É muito desafio você estar no nicho. Porque você, o tempo todo, é tentado a sair dele. Né? Porque chegava livros pra gente que comercialmente provavelmente seriam muito bons. Em termos, né, de vendas, né? Porque tem um apelo mais comercial de alguma coisa ou tal. Se a gente entrar... Mas a gente sente o chamado, né?
a gente sente o chamado, né? Parece que você fala, ah, não, vou dar oportunidade para isso daqui. Aí acontece alguma coisa e fala, não, tô indo para lá, não, é para cá, tenho que voltar, porque é isso daqui que eu quero fazer, né? Eu sinto muito Exatamente. isso também. Quando parece que eu tô, tipo, ah, não, vamos ver se, vamos falar pra mulherada em geral, vamos... Aí vem uma mãe precisando de ajuda, aí vem uma... Nossa, gente, é muito nítido, é muito forte isso, né? Muito forte. E assim, você vê, só que assim, se você se mantém, igual eu falei assim, a gente se manteve, a gente disse não para muitas oportunidades que apareceram, porque não estava dentro do que a gente acreditava, do que a gente queria fazer. E a gente criou uma linha editorial, que a gente chama, né? Porque não existe, não tinha, talvez agora, até agora acho que já tenho algumas editoras mais parecidas, mas nenhuma com essa nossa linha tão firme assim, né? E aí o que que a gente, assim, que eu vejo hoje, olhando para trás, que é sempre mais fácil, né? Acho que a gente tem que ir seguindo o nosso coração, seguindo a nossa intuição, porque lá na frente você vai ver que faz sentido. E Uhum. hoje, pra gente, a gente colhe esses frutos dessa nossa fidelidade ao nosso propósito. Porque, assim, hoje a Show. gente já é conhecido como uma editora que, de impacto, uma editora que só publica livros com propósito, livros de impacto. E E é por isso isso pra que gente é você é maravilhoso. lembrada, né? Então isso é muito importante. Falar, ah, eu quero uma palestra de propósito. Pô, chamar a Cláudia, né? Vem a primeira coisa na mente, né? Então isso é muito bacana de você ter um nicho, né? Então fica aí. Pessoal, eu queria que vocês colocassem para mim as empresas, o que vocês fazem, que de repente a gente pode ter algumas ideias aqui do que dá para vocês fazerem ainda este ano. Ou estão atrapalhando aqui vocês dois aqui. A gente não tá fazendo calil ruim. Então, o que dá ainda para você fazer hoje dentro do seu negócio que gere um impacto social legal e ainda te ajude aí nos seus negócios? Então, gente, eu fiz uma mentoria em cima disso ontem e foi incrível, tivemos ideias incríveis. Então, coloquem aqui os seus negócios que eu junto com a Cláudia aqui vamos dar algumas ideias de como Oba. que você pode ajudar mais pessoas ainda este ano. E, Cláudia, a gente está falando aqui de uma nova década, né, que vai mudar. E qual que é a sua visão para o futuro em relação aos livros, né? Porque hoje em dia é tudo tão digital, tão tecnológico, e Kindle, e não sei o quê. O que você tem estudado, né? Você que está bem aí nesse meio, do que vai acontecer aí com os livros para os próximos anos? Qual que é a sua visão? Eu acho assim, eu acho que qualquer prognóstico assim que eu possa fazer é puro, assim, Achismo. é achismo total. Mas sabe o que eu acho engraçado? Quando eu comecei a ver essa questão do livro, antes de ir para Nova York e conhecer a Joana, que eu fui para Nova York para conhecer a Joana, mas antes disso, eu tinha ido num congresso em São Paulo, que era o primeiro congresso de livro digital. E eu estava lembrando esses dias que, gente, para o pessoal que estava lá, da velha guarda dos livros, né? As grandes editoras, pessoal de livreiros e tal. Gente, essa ideia do e-book era assim, pavorosa. Eles estavam em pânico. Eles estavam em pânico. Era até engraçado de ver de fora, porque eu estava em fora, né? De olhar assim, que isso, né? Eles diziam assim, não, pronto, o livro acabou, não vai mais existir. E hoje, 10 anos depois, não é a realidade. A gente ainda vende predominantemente livros impressos. Sim, Eu acho que quanto muito mais mais. digital tá ficando, mais as pessoas estão dando valor pro início das coisas, não é? Eu tenho muito essa noção, assim, hoje a gente valoriza, por exemplo, muito mais ter uma horta em casa do que comprar um alimento cheio de agrotóxico no supermercado, né? Eu acho que o livro é bem isso, né? Eu acho que ele traz bem essa realidade, né? Da gente tem tudo digital, mas quem é que gosta de pegar um Desconectar, né? PDF, de pegar um livro lá, né? Agora, a hora que você abre o mundo encantado ali, né? Físico, né? Eu acho que é essa experiência, né? Que as pessoas estão buscando também. Eu acho que tem muito isso, a questão da experiência, acho que você se desconectar, né? Porque se você está lendo alguma coisa num aparelho eletrônico, você está sendo bombardeado o tempo inteiro com um WhatsApp piscando, com, né, um e-mail chegando, e não tem como se concentrar assim, né? Eu não Uhum. tiro o valor do e-book. Eu não tiro, eu acho que eles são complementares, sabe? E eu acho que o e-book ele tem certas vantagens que o livro físico não tem, como o livro físico tem certas vantagens que o e-book não tem, né? É. Então, assim, eu vejo, assim, por exemplo, eu acho que dá para coexistir. São coisas que podem continuar coexistindo perfeitamente, mas assim, o que eu tenho sentido é que a gente
né, visto na prática, é que a gente ainda vende mais livros físicos e mesmo assim, o autor, quem quer publicar, ninguém quer publicar só em e-book. As pessoas querem publicar o livro, elas querem ter o filho delas na mão ali, né? Elas querem poder ver, chegar na livraria, ver que o livro está lá. Então tem isso também. Mas eu vejo assim, tem uma historinha que eu acho ótima, que é minha avó, ela tem 93 anos e ela é uma super leitora, assim. Ela lê muito, 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 livro, revista, tudo. E só que, obviamente, aos 93 anos, a vista dela já não tá boa, e ela começou a dizer, olha, eu não tô mais conseguindo ler essas letrinhas de livro muito, muito miúdas. Então, assim, ou ela usa uma lupa para ler o livro, ou eu dei para ela um Kindle. e-reader, um Kindle, e eu baixei livros para ela lá, e dela aumenta o tamanho da letra, o tamanho que ela precisa, e ela continua lendo muito bem. Então, assim, eu acho que tudo tem seu lado positivo, eu acho que a gente tem que saber usar, né, essas tecnologias, enfim. Muito bacana. Gente, tem alguém aí que quer escrever um livro? Conta aí pra gente dar algumas dicas também. Bom, elas colocaram aqui que tem um negócio de gestão organizacional e terapia holística. Bom, você que está vendo aí bastante coisas de propósito, compre um, ganhe um, você tem alguma ideia aí do que elas podem colocar no negócio delas aí para fazer um Natal solidário, fazer alguma ideia assim para o final do ano? Eu acho que para quem trabalha com gestão organizacional, eu acho que assim, você levar propósito para as empresas com quem você está trabalhando, né? Levar essas novas formas de trabalho, né? A gente tem vários livros sobre isso, assim, então horizontalização, né, do trabalho, formas colaborativas de interação, né, dentro da empresa, valorização dos stakeholders, você trazer tudo isso para as empresas, isso já está fazendo um bem muito grande para o mundo, porque você está transformando empresas que talvez não tinham esse viés. Pensando nas mamães dentro das empresas, né? Facilitando a vida delas. Com certeza. Não, sério, um monte de coisa. Porque eu acho que isso tem isso, né, a ver com toda essa questão de consciência maior, né, nas empresas, tem tudo a ver com isso, né? Com a valorização, equidade de gênero, né, enfim, e valorização da mulher, respeito à maternidade. Então, tudo isso, assim. E eu acho que dá para de repente, não sei, tô pensando aqui. Bom, isso é muito interessante, tá? Porque eu acho que hoje tem muitas empresas se preocupando com isso e o brasileiro, acho que ainda tem muito preconceito, sabe? De falar que tá fazendo, porque vai se parecer, sabe? Que tá fazendo só para aparecer. Mas eu acredito que quando você fala que você tá ajudando, quando você fala que você tá fazendo uma campanha social, você tá, na verdade, abrindo espaço para outras pessoas, inspirando outras pessoas a fazer o mesmo, né? Assim como a Vô fala abertamente, né? Ó, a gente tá fazendo essa ação, se você fizer uma coisa, a gente vai ter uma contrapartida daquilo, né? Então, em cada negócio é possível você fazer isso, né? Não precisa ser uma coisa gigantesca, mas, poxa, eu já vi de camisetas, você compra uma camiseta que a gente dá um prato de comida para um morador de rua. Então, o que você pode ver? E agora, no final de ano, gente, isso é mais do que, né? É o momento certo, né? Das pessoas comprarem a causa da sua empresa. O que tem a ver com a sua empresa que você pode utilizar, né? Ontem a gente estava conversando com o Eduardo Killer é o nome dele. E ele justamente dessa ideia, ele falou, poxa, aqui na minha cidade o hospital tá super precisando. Então, e aí várias outras pessoas que estavam no grupo ali da mentoria deram ideias também e acabaram, poxa, eu também vou fazer uma ação social. Então, acho que dentro das possibilidades, o que precisa no seu bairro, sabe? Não precisa pensar numa coisa gigante, né? O que precisa no seu bairro? O que precisa na sua cidade, né? Como que você pode fazer isso? Talvez algumas pessoas não conheçam a história da Tom, se você puder falar como que é o sistema deles, né? Que eles dão um calçado, né? Então, eu acho assim, primeiro, acho que é super importante a gente ter essa em mente, né? Opa, caiu aqui. Tanto pessoas físicas, nós, quanto empresas, que a gente, na verdade, todo mundo é um agente de transformação. Todo mundo tem o poder e a responsabilidade de transformar.
né? Não cabe só aos políticos, não cabe só não adianta você xingar as grandes corporações. Eu acho que assim, todo mundo tem um papel muito importante e fundamental na transformação do mundo que a gente quer. Né? Então, assim, e a gente tem que desmistificar um pouco essa coisa do que doação, né? Negócios são negócios. Eu acho que justamente a grande sacada, que me fascinou quando eu descobri o que era, né? Quando eu li o livro do Blake, foi justamente essa ideia do empreendedorismo social. É você ter negócios de impacto, é você realmente fazer a diferença com o seu negócio, né? Você não precisa... E assim, o teu negócio ele pode surgir para resolver algum problema, né? Que você está verificando, por exemplo, um problema no seu bairro, na sua cidade, algo que te incomoda, né? Que está acontecendo na sociedade, que você quer poder ajudar. Então, existem negócios que nascem para isso, mas também existem negócios que nascem com um propósito, com né, um objetivo muito normal de negócio, né? Um comércio, alguma coisa assim, mas que podem atrelar nas suas práticas um impacto social, um impacto ambiental. Então, às vezes, na verdade, você não precisa nem doar uma coisa, mas se você, de repente, consegue fazer que o teu negócio cause o menor impacto ambiental possível, né? Ou que você consiga conscientizar os seus clientes da importância de uma preservação ambiental, né? Você não usar sacola de plástico, né? Você não usar copo de plástico no seu estabelecimento, você tratar com dignidade, com respeito os seus funcionários, seus fornecedores, você não buscar só o menor preço, mas o preço justo para todo mundo. Né? Eu acho que tudo isso tem que ser visto, né? Às vezes a gente fica parando assim, não, mas eu vou ter que fazer um por um no meu negócio, né? Para ser um negócio social, eu preciso doar alguma coisa. Não, você pode causar um impacto muito significativo no mundo com ações que são do teu dia a dia. É buscar fornecedores, muitas vezes fornecedores locais, fornecedores que usam, que respeitam os funcionários, que não usam trabalho escravo, né? Eu acho que assim... Uma dica muito bacana é o pessoal do Sistema B. O Sistema B é um programa de gestão que ele ajuda você até com dicas de como você pode, mesmo que sua empresa tiver uma pessoa, se for eu presa, você tem como participar. E ali você vai ter dicas de como que você pode melhorar suas ações de impacto social e também você pode ser um certificado B depois que você cumprir todos os critérios, assim como é a editora Voo, né? Então fala um pouco melhor aí, né? Tem grandes empresas, por exemplo, Natura, empresas inclusive do ramo logístico, né? Que é super difícil, né? Que polui o ambiente e eles conseguem ser do Sistema B. Então como que é isso e como que você fez para você se certificar? Então, a gente certificou ano passado, a gente conseguiu a certificação. O Sistema B é um movimento global de empresas que estão ressignificando o conceito de sucesso nos negócios, né? Que é para incluir não só o lucro, mas incluir também outros fatores, né? Que são comunidade, meio ambiente, os próprios colaboradores, fornecedores, stakeholders. Então, assim, existem vários aspectos do negócio que são analisados e existe um processo de você se certifica, né, como empresa B, e depois de um longo caminho aí de um preenchimento de um formulário, né, de um assessment, que eles chamam, e comprovação de todas as suas práticas, mas ele não serve só, como você disse, né, Priscila, não só para quem quer se certificar, é para quem quer medir o seu impacto do seu negócio, porque o assessment, esse formulário que a gente preenche, ele é aberto, ele é disponível, ele é gratuito, então qualquer empresa pode ir lá, qualquer pessoa, né, está começando o seu negócio, pode ir lá e preencher, e saber verificar. É uma super ferramenta de reflexão do seu próprio negócio. Assim. Para a gente foi muito interessante. Que por mais que a gente já tivesse, né, praticamente todas as práticas que a gente adota hoje, a gente já tinha desde o começo da empresa, mas assim, você conseguir olhar, você conseguir... E para a gente, assim, a régua está sempre subindo.
né? A gente não parou aqui, né? Não é porque eu tenho certificado, porque eu sou uma empresa certificada, que tá tudo E bem. isso Não, também gera negócios para você, né? Além de muitos. tudo isso, gera negócios. Por quê? Hoje eu prefiro, por exemplo, comprar da Natura, que eu sei que é certificado B, do que uma empresa que maltrata os animais ou que, né, faça poluir o ambiente. Então, eu acho que esse é um novo despertar, né, da população, né? Então, você acaba atraindo novos fornecedores que têm essa mesma prática, você traz clientes que têm a mesma prática. Então, eu achei essa ideia assim fantástica, né? Inclusive, eu tô para marcar também com a Flávia para trazer ela aqui, que é quem responde aqui pelo Sistema B no Brasil, né? Ela também é mãe, então vai ser super legal trazer ela aqui para compartilhar um pouco dessa história com a gente. É super bacana, assim, é uma rede, né? É uma rede global de empresas. A gente já faz muitas parcerias com empresas B, então é muito bacana, é uma rede muito ativa, muito presente e de gente fazendo diferença, assim. É impressionante, assim. Por isso eu digo assim, a gente está sempre buscando evoluir, né? Não parou aqui, assim, não é porque a gente certificou que tá ok, não, a gente tem muito ainda para evoluir como empresa. E muito porque a gente está vendo, a gente convive com o pessoal que está fazendo diferença, cada um na sua área, são setores totalmente diferentes. Então, a gente é uma editora, tem indústria, tem empresa, né, de serviços, de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Então, é super bacana, super inclusivo nesse ponto, assim, no termos de adaptação para qualquer negócio, né, de avaliação de qualquer tipo de negócio. E isso que você falou, assim, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, né, a gente está vendo uma geração nova de consumidores mais conscientes, né, que Graças buscam a Deus, isso. né? Exatamente. Conscientes e exigentes, né? As pessoas hoje Sim. querem. Eu conheci a Cláudia, a gente foi num evento em Salvador, que foi acho que o primeiro evento do Calil, que agora ele já foi em Oi, foi no 17 Pititi. eventos, agora ele já completou 17 eventos já Meu Deus. em 6 meses. E do nosso amigo Kiko Kislansky. E, por exemplo, ele tem um projeto que chama Usaria, que é uma empresa de camisetas e também. Aí você compra uma camiseta e eles ajudam também algumas pessoas lá em Salvador, né? Fazendo boas ações, boas práticas. Uhum. Outra coisa que é muito legal, uma experiência que ele proporciona. Quando você entra na loja lá, por exemplo, isso não custa, gente. Você que tem um negócio Muito legal. físico, olha só que ideia legal. Você entra lá, aí você tira um bilhetinho de uma missão que você tem que fazer. Pague uma pizza para um amigo. Então, faça uma corrente do bem. E aí você pode escrever também uma para o próximo cliente que for entrar. Então, levar essa corrente para mais pessoas, né? Fazer o bem, independente de qualquer coisa. Eu acho que esse momento, fim de ano, Natal, é um ótimo momento para a gente ressignificar, para a gente pensar e para a gente falar, poxa vida, como a gente pode melhorar, né? Exatamente. Eu acho que são pequenas ações que a gente faz e que a gente tá, né, que a gente vai fazendo a diferença no mundo, assim. Por isso que eu digo assim, a gente como consumidor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? O ato de compra é um voto. É um voto que você está dando. É um voto dizendo assim, essa empresa, eu acredito nela, assim, eu estou comprando nela. Então, assim, a gente tem que começar a entender a nossa responsabilidade, assim, E né? quanto Então eu mais a vou. gente apoiar esse tipo de ação, mais em conta vai ficar, né? Mais viável economicamente vai ficar também, né? Com certeza. A Vivian Padrão falou sempre muito bom ouvir mulheres como a Cláudia falarem sobre empreendedorismo consciente. Eu também Ei, amei. Vivi! Eu conheço! Beijão. Show! Seja Legal. muito bem-vinda. Pessoal, esse daqui é o Talk Show Mães Protagonistas. O nosso objetivo aqui é fomentar o empreendedorismo materno, trazer mães de diversas áreas aqui para esse bate-papo, para inspirar, para trazer soluções diferentes para cada tipo de negócio, né? Então, se você gostou, lembra de se inscrever aqui no Instagram, né? No YouTube dá para você assistir as entrevistas anteriores também, fica tudo gravadinho lá. Então, se você quer assistir alguma que já passou, só ir lá no Mães Protagonistas no canal do YouTube, se inscreve lá, ativa as notificações também. Bom, também tem a Instituto Sempre Valiosa, sempre acompanhando aqui. Muito obrigada pela presença, Lisa. Também já entrevistei ela aqui. Tem entrevista dela lá no canal, então corre lá para vocês conferirem, que a gente conversou sobre finanças, sobre dinheiro, então, né, muito interessante também. Bom, queria
agradecer gigantemente, assim, eu amei o bate-papo, com certeza vamos ter outras oportunidades, né, da gente estar junta de novo, e quero agradecer demais, e agora as suas considerações aí finais, e eu também quero que você fale pra gente, pra você, ser uma mãe protagonista é? Muito obrigada primeiro, Pri, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa história, da Voo, enfim. Muito obrigada pelo convite, né? Espero também que a gente possa estar juntas outras vezes, em breve. Eu acho que, assim, ser mãe protagonista, para mim, eu acho que eu vou falar de novo, a gente assumir a nossa responsabilidade, assim, né? Porque eu acho que não basta a gente estar presente na vida dos nossos filhos, mas a gente precisa dar o exemplo para eles, né? Eu acho que qualquer ser humano só aprende com exemplo, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito, até os nossos livros levam muito isso, é mostrar, nos nossos livros a gente sempre quer mostrar, dar o exemplo, né? Mostrar que é possível fazer diferente, que tem gente fazendo diferente. Então, eu acho que com crianças isso é mais forte ainda, eles aprendem vendo, né? Eles aprendem com as nossas ações. Então, a gente estar presente e estar com eles de forma consciente, isso é muito, muito, muito valioso, assim. E mostrar, e a gente agir na prática, porque a gente tá criando criaturinhas, essas criaturinhas pequenininhas, é uma nova geração totalmente diferente da nossa. Né? A gente foi educada num outro mundo, assim, completamente diferente, com outros valores, inclusive, né? No mundo em que se fumar era normal dentro de casa, né? Em que a gente pegava, as pessoas jogavam lixo pela janela. E hoje, assim, hoje você vê essas crianças, elas são super antenadas com essas coisas, elas são super questionadoras de tudo isso. Então, a gente precisa também aprender isso, né? Aprender e agir também dessa forma com eles. Então, para mim, eu acho que é um desafio muito grande, assim, eu acho que é um desafio nosso, uma responsabilidade muito grande a gente dar esses exemplos todos os dias, a gente se pegar, às vezes, com certos hábitos, com certos preconceitos que às vezes a gente nem imagina que a gente tem, e às vezes a gente se vê falando coisas, então acho que para mim, ser mãe protagonista é isso, assim, é a gente agir na nossa vida, seja profissional, seja em casa, com coerência e com um exemplo. Arrasou, amei, amei. Gente, muito obrigada a todas vocês que acompanharam aqui. Espalhem essa notícia, espalhem essas ações, espalhem o amor aí. E acompanhe aqui o canal da Cláudia também, para a gente continuar aí cada vez mais pensando nesse lado de como a gente pode ser melhor e como a gente pode melhorar o mundo. Que legal. Beijo no coração. Convido todo mundo a seguir a Editora Voo no Instagram, enfim, Facebook, LinkedIn. Editora Voo, @Editora Voo. Vocês conhecerem um pouquinho também do que a gente faz, do nosso trabalho. A gente trabalha tanto com livros adultos quanto infantis. E sempre com esse propósito de despertar consciência. E quem quiser virar escritora, como que faz? Então. Ficou faltando esse pedacinho. É verdade, a gente, né? Ficou de falar sobre isso, não foi. Então, eu acho que assim, quem quer escrever, eu acho que a primeira coisa é começar a escrever. E escrever algo que te faça sentido para você, que daí isso flui, né? Eu acho que a partir do momento que você engata em algo que te enche o coração, vai. Para ser uma escritora da Voo, eu quero muito mulheres escritoras, sabe? Nós somos 3 sócias, 3 mulheres, e a gente percebe, e a gente fala de um tema que é um valor tão feminino o que a gente fala, né? E valor feminino no sentido que eu quero dizer não só de mulheres, mas é um valor feminino, né? Que tem tanto em homem quanto em mulher, mas enfim, que é essa questão da consciência, do cuidado, né? Com o mundo. E a gente vê muito poucas mulheres escrevendo sobre isso. Então, convido mulheres a escreverem mais sobre isso. A gente tem uma curadoria de conteúdo, então quem quiser, entra lá no nosso site, editoravoo.com.br, tem lá um e-mail para mandar, editorial, para mandar, enfim, suas ideias, seu projeto de livro, né, já seu livro, enfim. A gente tem uma curadoria, né, que a gente fica muito atenta, que tem a ver com o nosso propósito.
E daí, se tiver alinhado com o nosso propósito, a gente entra, conversa para ver como que a gente vai viabilizar isso. Muito bom, mulherada, vamos, né? Vamos lá, vamos à massa, vamos na massa e bora escrever. É isso, pessoal. Grande beijo. Muito obrigada, Beijo. Cláudia. Obrigada. Até a próxima. Obrigada mesmo. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.